Salve, salve galera, aqui é o Paulo do Cortes Mentalizando. Se você quer ganhar dinheiro da sua casa e ter uma renda extra em dólar, você pode aprender a montar um negócio digital como eu fiz. É só seguir o que esse cara fala no curso dele. Confere o primeiro link na descrição. A gente falou de inflação, por exemplo. Hoje em dia, quem não conhece o conceito de inflação fica mais pobre a cada ano que passa. Qual é o conceito de inflação? Inflação, na prática, as pessoas entendem o que é. Você a cada mês você perde o dinheiro. Mas por que acontece isso? Porque então... É o lance de imprimir mais dinheiro? É o lance que o dinheiro depende valor? de para que tipo de economista você pergunta. Porque diferentes escolas de economia vão ter diferentes definições. Mas o que as pessoas veem todo mês as coisas estão mais caras. Então, inflação muita gente entende como aumento generalizado dos preços. Só que isso, para a escola de economia que eu mais gosto, que é a austríaca, é a consequência da inflação. Por que os preços estão aumentando? Será que todo mundo ao mesmo tempo quer aumentar os preços de maneira generalizada? Não. Se é um preço de um item aumentando, é oferta e demanda. Se todo mundo quer comprar jujuba e pararam de produzir jujuba, tem muita demanda e pouca oferta, o preço da jujuba vai aumentar. Agora, será que ao mesmo tempo tudo no mundo pode aumentar de preço? Na pandemia até dá, porque você restringe a oferta de tudo, enquanto a demanda está normal. Só que além disso, criaram muito dinheiro. Só que não é assim, criou dinheiro e os preços aumentam automaticamente. Eles criam dinheiro e eles deram para as pessoas. Se criassem dinheiro e deixassem numa sala, nada ia acontecer. Agora, se você dá para as pessoas, o pessoal pega o dinheiro e consome. E usa. Aí todo mundo quer comprar as mesmas coisas, o preço daquilo vai aumentar. Então vamos comprar lá de fora. Todo mundo quer trocar real por dólar, o preço do dólar vai aumentar. Então isso leva ao aumento generalizado dos preços. Essa impressão de dinheiro acaba provocando inflação no final das contas. Assim como aconteceu no Zimbábue, que é um caso extremo, mas até hoje acontece. E no Brasil também aconteceu. A gente cortava zero. A gente teve 10 moedas já. 10 moedas? O real é a nossa 10ª moeda. Cruzado novo, cruzeiro. Ó, pegando na ordem. Tostão. A gente teve os réis, que foi a moeda que a gente usou quando a coroa portuguesa veio pra cá, fugindo do Napoleão. Tá. Aí quando a coroa voltou pra Portugal, Dom João ele limpou os cofres do Banco do Brasil, levou todo o ouro. E aí não tinha lastro em ouro pra moeda. Aí criaram moeda sem lastro, inflação. Aí vieram os 1000 réis, que foi a moeda que a gente teve por mais tempo aqui no Brasil, durou mais de 100 anos. Acabou o Império, veio a República, ainda eram os 1000 réis. Veio Vargas, né, a ditadura do Vargas, e aí você teve a mudança da moeda pro cruzeiro. E aí, nessa época, já tinha acabado o lastro ouro no Brasil há muito tempo. Porque toda vez que o governo falava, não, vai ter lastro em ouro embute a ideia de troca. Você pode trocar essas notas por ouro. Tá o ouro lá. O brasileiro não era otário, ele queria trocar na mesma hora, porque ele falava, isso aqui vai acabar daqui a pouco. Claro. Então não tinha como fazer lastro em ouro no Brasil. Aí com os militares... Se todo mundo ao mesmo tempo, né? Não dá, é corrida bancária. Aí com os militares depois veio o Cruzeiro Novo, aí depois trocou pra Cruzeiro de novo, aí Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real, até chegar no Real. Nossa. E o real com 27 anos, vai fazer 28 agora, já é a segunda moeda mais antiga. A primeira qual que é? É essa dos 1000 réis, que teve mais de 100 anos. Mas as outras todas foram muito curtinhas, não deram certo, né? Que doideira, A gente só tem 28 anos de real. 94. É verdade. 94. Vai fazer 28. Entendi. E aí você tá falando o conceito de... O que é importante? O conceito de inflação. O que mais? O que me deixa... O lance da bolsa, juros compostos, essas coisas, né? Pra quem não entende, é tão complexo, cara. É tão... E esse é o ponto, Qual que é o básico que você tem que entender pra começar a pensar em não perder... Que seu dinheiro não perca tanto, assim? É o conceito de inflação, porque esse é o básico do básico. Tá. Pelo seguinte, a gente vê de vez em quando o pessoal abrindo mão do consumo hoje, sendo extremamente maduro, como a Malu estava fazendo, para ter um poder de consumo maior no futuro. Só que o cara guarda esse dinheiro numa lata de biscoito, como eu já vi acontecer com as pessoas que são mais humildes, né? Aí não adianta. E o cara vai guardando ano após ano. E aí quando ele junta um dinheiro, você vai ver ele não ganhou nada com aquilo, ele só perdeu. Porque quando ele começou a juntar dinheiro, 100 reais compravam 2 sacolas de compras no mercado. E hoje compram meia sacola. Nossa. Então o cara ele abriu mão do consumo naquela época para poder consumir mais e vai consumir menos. Bem claro. Outro dia não, já faz uns anos, mas apareceu um caso na televisão e eu vi pela internet, o pessoal começou a me marcar, de um cara que tinha juntado dinheiro um tempão no telhado para comprar uma moto à vista. Nossa. Juntou durante anos. Isso foi triste. Coitado, e aí, por juntar lá, ele foi perdendo para a inflação, sendo se colocasse o dinheiro até na poupança, teria um retorno maior, sendo que a poupança é a pior aplicação que tem das disponíveis, né? Tem coisa que rende mais com o mesmo risco, até com liquidez melhor, né? Ou igual. Sim. Mas o conceito básico é entender a inflação, porque se você entende que todo ano você vai ficar mais pobre, e isso é uma política de Estado, né? Nem de governo. Porque entra governo, sai governo, o Banco Central, que agora é independente,
continua com as metas de inflação. A meta desse ano, por exemplo, era de ter uma inflação de 3,5%, com até 1,5 pontos de tolerância para cima. Então, no máximo 5. Tá. A inflação dos últimos 12 está em 12. Putz. Então, o Brasil, a gente não só bateu a meta, como dobrou a meta e bateu a meta dobrada. A meta dobrada, exatamente. E aí você pensa, você está perdendo poder de compra. E aí você vai correr atrás do resto, que é o quê? Começar a investir. Começar por uma renda fixa que seja para proteger o seu dinheiro da desvalorização. Então, esse é o ponto. Entendi. Mas você não investe só em... Não, tem que investir em tudo no final das contas. Tem que diversificar. Imóvel... O brasileiro já adora imóvel até por conta da herança hiperinflacionária. Se alguém for falar com os avós aí em casa, perguntar o que é investimento, o pessoal vai falar, compra terra. Tijolo. Quem compra terra não erra, compra tijolo, compra imóvel. Ou o telefone na época deles. Né? Também. Até hoje, na declaração de imposto de renda, tem um campo para linha telefônica. Porque era um negócio que era escasso, né? Então, o imóvel, por que ele te protege da inflação? Porque ele tem um reajuste inflacionário. Você tem imóveis limitados no Brasil, a terra é limitada. Então, a partir do momento que o dinheiro perde valor, o pessoal fala, meu imóvel agora, você tem que me dar mais dinheiro por ele. Porque eu sei que tem outras pessoas dispostas a pagar mais. Só que o imóvel, ele é um investimento que, geralmente, para o pessoal comprar, envolve um endividamento de longo prazo. As pessoas fazem financiamento em um país que é campeão de juros. O pessoal fala, tem que fazer financiamento e depois reclama do lucro dos bancos, pô. É na base do financiamento pago ao longo de 35 anos, né? E quando você compra um imóvel, além do endividamento, você concentra todo o seu patrimônio, até mais do que você possui, em um único lugar. E aí tem uma chance do imóvel ser ruim. O prédio tá desabando, foi feito com areia ruim lá, na época do Naia. Ficar perigosa, ou ficar um lugar que ninguém quer morar. O vizinho ser um mala. Exatamente, o vizinho é um mala, alguma coisa assim. Todo o seu dinheiro num... Trocaram a rua, passou um viaduto, tem um barulhão agora, desvaloriza. Então você pode ter imóvel na sua carteira, mas eu acho que existem instrumentos melhores para isso hoje, como os fundos imobiliários. Dólar e aí você pode comprar ações. Tá dólar ou já não... É que só comprar o dólar eu não acho uma boa, porque o dólar também sofre com inflação. A inflação em dólar tá 8% lá fora. É, 8%? É a mais alta dos últimos 40 anos. Então, o interessante é você comprar coisas que estejam fora do Brasil, para ser precificado em dólar, mas que sejam empresas, por exemplo. Né? Comprar ações da Apple. Vende no mundo todo, e se o Brasil tomar rumos muito ruins, com uma inflação muito alta, por exemplo, a Apple continua sendo a Apple. E está vendendo para o mundo todo. Então, mais interessante do que só comprar dólar é comprar empresas americanas, comprar par de imóveis americanos. E hoje em dia está cada vez mais fácil fazer isso. O brasileiro tem muita visão, ainda tem, infelizmente, de que investir é só para rico. Só que não é para todo mundo. Aí o pessoal que começa a investir no Brasil, 5 milhões de pessoas estão na bolsa, entende, investir é para todo mundo, mas investir lá fora é só para rico. E estão vendo que também não. Você consegue tanto indiretamente via Brasil, tem um monte de empresa americana que tem BDRs, que são ações, basicamente, listados em bolsa, e você pode investir diretamente lá fora. É uma barreira que ela não é financeira, é educacional. É o pessoal aprender a fazer. É porque tem uma barreira de entrada, né, cara, de você... Da educação. Ou o cara que igual entra o NFT, não coloca nem o pezinho para sentir a temperatura da água, de medo, né? Aí fica aqui, o cara que coloca normalmente ele vai um pouco mais fundo, mas o duro é colocar pelo menos o dedo na água, né, para ver a temperatura. Mas eu acho que esse medo ele é até saudável, porque você não pode testar a profundidade da piscina com os 2 pés, você não sabe nadar. Mas bota um pezinho, depois bota outro, mas vai aos poucos. A gente não tem educação financeira e nenhum... A gente não aprende nada. Mas esse é o ponto da complexidade do mundo que eu falei. É que hoje, por um lado, a gente ganha, porque o monte industrializado deixou a comida mais barata e hoje você tem, embora ainda tenha pessoas morrendo de fome, você tem muito menos gente morrendo de fome agora em comparação ao passado. Sim. Inclusive, tem ano que você tem mais gente morrendo em decorrência do excesso de alimentação do que pela falta. Sim. Só que, como tem muito industrializado, você complicou aquela parte, tem que ter um nutricionista para te falar, isso aqui você pode comer, isso aqui não pode, isso aqui você pode comer, mas não abusa. Com finanças é igual. Também se não houvesse... exato. Se não houvesse inflação, era muito fácil. Você podia poupar na lata de biscoito. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando estava normal, lá, sem essa inflação de 8%, o que o pessoal fazia com o dinheiro? Então, o cara podia poupar, não é o melhor, mas se o cara poupasse em casa, dava quase na mesma de deixar o dinheiro em um banco, porque o rendimento do banco
Era 1,5%, 2%, entendi. Era pouquinha coisa. Mas lá só que antes disso tinha lastro em ouro ainda. Mas a cultura deles não é de economizar lá, é de gastar. Não, eles gastam muito. São uma sociedade muito alavancada. Na verdade, eles inclusive se endividam muito porque o juros lá é muito baixo. É baixo. Então, para eles não é igual aqui, que a gente, por exemplo, no cartão de crédito lá também deve ser alto. Mas aqui, é alto em comparação ao outro, mas é baixo em comparação ao nosso. É baixo. Então, tipo, eles têm crédito muito fácil, diferente daqui no Brasil, que o pessoal não consegue crédito, ou se consegue é muito caro. Mas indo para uma época menos complexa lá, se a gente pega filme americano que mostra os anos 60, por exemplo, você vê muita gente poupando dinheiro em lata de biscoito, guardando dinheiro em casa. Porque praticamente não havia inflação, porque você tinha o dólar com lastro em ouro. Então, você tinha um lastro fixo. Se eles criassem muita moeda e os outros países poderiam trocar dólares por ouro, eles acabariam sem ouro no final das contas. Quando que isso começou a dar errado? Tem uma frase de um filósofo grego, Heráclito, que ele diz que a guerra é a mãe de todas as coisas. Quando os americanos invadiram o Vietnã. Aí criaram um monte de dólares para pagar a despesa da guerra, os outros países viram, começaram a trocar dólar por ouro, e em 71 acabou esse lastro em ouro. E aí veio a maior inflação que eles tiveram, que daqui a pouco vai ser superada pela inflação atual. É mesmo? Daqui a pouco talvez chegue lá. E isso reflete aqui também? Reflete no mundo todo, no final das contas. Como, né? No mundo todo. Infelizmente, né? Que doido. E mais o que a gente precisa saber para investir? Porque eu, por exemplo, acabo investindo no banco, que eu sei que não é a melhor alternativa, porque é fácil, é sem risco nenhum e... Esse é um ponto engraçado das finanças. Quanto mais fácil for, por exemplo, pegar o dinheiro, mais caro ele é. E quanto mais fácil for investir o dinheiro, geralmente menor o rendimento dele. Pelo seguinte, né? Vamos pensar primeiro pelo ponto das dívidas, até porque tem muito mais gente endividada do que gente investindo hoje aqui no Brasil, infelizmente. Mas imagina uma pessoa que quer pegar dinheiro emprestado. Cartão de crédito está contigo já. É só você passar. E aí o negócio é, se você passar e não pagar, juros exorbitantes. Absurdo, cara. Aí você pensa, cartão é muito caro, vou pegar na outra maneira que é mais fácil. Cheque especial tá na conta. Tem que falar com ninguém. Já tá lá, já. Tem disponível. Já tá disponível. Saiba que você vai pagar um vai pagar muito alto também. Aí você pensa, cheque especial é muito caro. Tem empréstimo que você contrata sem falar com ninguém. Os juros são mais altos. Se você vai falar com alguém, vai fazer um consignado, quem tem um contra-cheque, uma estabilidade, os juros tendem a ser mais baixos. Então, quanto mais fácil é pegar um dinheiro que não é seu, mais caro ele é. Mais lascado você tá. E na hora de investir, geralmente os grandes bancos, que é onde o brasileiro, sobretudo o brasileiro mais velho, tem conta, os rendimentos oferecidos são menores. Os maiores rendimentos estão nas corretoras, estão nos bancos digitais, só que há uma barreira educacional. A minha avó, por exemplo, ela está começando a investir agora em fundo imobiliário. Eu que tive que criar conta para ela. E você que vai investir para ela. Eu tô tentando fazer tudo, porque é muito complexo para ela. Para mim é complexo. Pois é. Imagina pra sua. Então isso afasta muitas pessoas. Nossa. Infelizmente.